Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Glória a Deus. Enquanto eu estiver pregando, meus amigos, vocês podem... Tá baixo? Então melhor aí para mim. Enquanto eu estiver pregando, os meus irmãos que estão aqui estarão tocando. E existe uma razão e um propósito para isso, irmãos. Porque enquanto eu estou aqui ministrando a palavra, eu estou com a espada na mão. Então eu estou proclamando, eu estou intercedendo, e eles estão aqui adorando. E essa música que é celebrada aqui, ela afronta as regiões do inimigo, ela combate. Então, não é para entreter você, para transformar o ambiente num lugar melhor. Não é, não. Na verdade, desculpe que eu vou lhe dizer, mas nada dessa reunião foi feito para você. Nada. Essa reunião aqui, ela existe por causa de Jesus Cristo. Então, se você gostou, muito bom. Se você não gostou, muito bom também. Tá? Porque Jesus, o nosso Deus, não é alguém carente que está lá esperando que alguém faça adoração. Ele tem adoração sempre, sem parar. E Ele não busca adoração, Ele busca adoradores. Você é um adorador? Pode ser desafinado, pode ser o que for. Diante do Senhor a tua voz lhe agrada. E Ele Ele procura. Os olhos dele estão procurando por verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores já não é mais um lugar. A mulher samaritana disse: olha, vocês dizem que é lá em Jerusalém, os meus dizem que é no monte. E ele diz: mulher, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores não adoram mais em lugares, mas é em espírito e em verdade. Ah, Senhor, que Ele nos encontre aqui. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Creia, querido, você que está aqui, você que está na sua casa, Deus te trouxe aqui com um propósito. E hoje uma chave vai virar na sua vida. Mas como assim, pastor? A palavra de Deus, a Bíblia diz assim que assim como a chuva desce
e molha a terra, e dá pão para quem tem fome e semente para o que semeia, assim também acontece com a palavra dele. Ela não volta para ele vazia, mas antes ela cumpre aquilo para o qual ele enviou. Então, nesta noite, nós vamos sair daqui transformados. Ontem, às 18 horas, começou o que os judeus chamam de Yom Kippur. Nesses dias começou o Ano Novo judaico. E eles têm um costume que é diferente do nosso. O nosso Ano Novo, a gente faz projeções para o futuro, né? Não é isso? Eu lembro que no ano de virada, eu levava um papelzinho, eu fazia um projeto de vida. Uma vez eu falei, Senhor, quer saber, o meu projeto de vida é não ter projeto nenhum. É colocar minha vida nas tuas mãos para o Senhor me tocar a minha vida. Não é deixar a vida me levar, não. Agora, o judeu, irmãos, quando o ano começa, ao invés dele fazer uma festa, sabe o que ele faz? Ele busca um lugar de arrependimento. Ele faz um balanço da vida dele, para ver onde que ele errou, para ver onde ele ficou aquém do que ele poderia ficar, para que de alguma forma ele possa fazer com que a vida dele agora seja uma resposta adequada àquilo que o Senhor tem para ele. E eu e você, nós não somos judeus. Na verdade, a Bíblia diz que o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado, sabe aonde? No coração. Você já parou para pensar que Deus faz uma aliança com o povo e coloca neles uma marca? Agora, Júnior, não podia pôr uma marca aqui na testa? O Júnior falou que está com uma marca na cabeça. Livramento do meu irmão. Na mão, ele coloca uma marca, sabe aonde? Num lugar escondido, que ninguém vê. Você já parou para pensar nisso? É um lugar onde ninguém vê. Ele toca onde? Na intimidade do homem. E aí agora ele diz, olha, depois, vocês que não são judeus, o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado, mãe, no coração. A circuncisão agora ela é feita no meu e no teu coração, pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que seria arrependimento, irmãos? O que é? Vamos falar sobre ideias erradas sobre o arrependimento. A mais comum é dizer assim, converta-se e abandone os seus pecados. Quem já ouviu falar isso? Converta-se e abandone os seus pecados. Aí a pessoa pensa assim, se abandonar os pecados, veja, se abandonar os pecados significa deixar de pecar, então as pessoas só serão salvas se deixarem de pecar. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, o que é uma ideia errada de arrependimento? É você achar que agora você vai esquecer daquilo que você fez. Não, Deus não pede para você ter uma amnésia. Agora, quando você se arrepende, irmãos, você pede perdão e se arrepende, você consegue lembrar daquilo e aquilo não te machuca mais. Eu não coloquei aqui no meu esboço, mas eu falei para o meu Deus, Senhor, o que o Senhor falar para mim falar, eu falo. Tem um livro na palavra de Deus chamado Romanos, livro de Romanos. É um livro que Paulo escreveu para os romanos que creram em Jesus. Os romanos não foram homens e mulheres que foram ganhos por Paulo. Não foi Paulo quem plantou a igreja lá. Mas Paulo precisava explicar alguma coisa. Então, ele faz uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele escreve uma carta para uma comunidade de fé na qual ele não havia plantado. Os colossenses, tessalonicenses, todos os enses da Bíblia, Paulo, ele tinha plantado, mas Romanos não. E nos 4 primeiros capítulos de Romanos, até a metade do capítulo 5, ele fala sobre pecados. Note que ele fala pecados no plural, ok? O que são esses pecados? É isso que eu e você, o que é uma palavra pecado? Pecado é, em latim, errar o alvo. Quando eu erro o alvo, eu cometo um
pecado. Então, os pecados são todas as vezes em que a gente erra o alvo. Mas os pecados, eles são a consequência do pecado. Espera aí, pastor, você está me confundindo. Vou te explicar. O pecado, e aí a partir da metade do capítulo 5 de Romanos, até lá para frente, o versículo capítulo 8, 9, ele para de falar em pecados no plural e começa a falar em pecado no singular. O que é esse pecado no singular? É a sua natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa é que me faz cometer pecados. Por isso que o salário do pecado é a morte. Por isso que quando lá em 1 João está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, no plural, eu não confesso a minha condição de pecador, eu confesso aquilo que eu fiz de errado. Ele é fiel e justo. Ele proporcionou para mim e para você o sangue vertido na cruz do Calvário. Esse sangue nos dá a purificação dos pecados. Agora, no dia a dia, eu e você começamos a conhecer a Deus e Ele trabalha na nossa natureza, no pecado. Vocês estão conseguindo compreender? Agora, tem gente que quando aceita Jesus e começa a andar, quando ela se confronta com essa natureza do pecado, ela diz assim, e agora, o que está acontecendo comigo? Paulo diz isso lá aos Romanos, ele diz assim, como que eu posso, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, porque aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, pelo que eu tenho uma lei no meu corpo. Olha o que ele está dizendo, existe uma lei no corpo dele. Só que você tem que entender que a carta aos Romanos não é isolado, isso é um livro, é uma sequência. E aí ele declara triunfantemente, mas os que estão em Cristo Jesus se livraram da lei do pecado e da morte. Então ele fala, aí verá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito me livrou da lei do pecado e da morte. Eu estou te explicando como que funciona a vida. Então, toda vez que você for levado a pecar, você está sendo levado a pecar por causa da tua natureza. Agora, você responder a essa natureza ou não, é algo que é você quem vai fazer. Como? Se enchendo da palavra. Como? Meditando na palavra. Irmãos, olha, entenda, enquanto você, pela tua força, tentar se livrar dessa lei, você vai fracassar. E aí chega uma hora, irmãos, eu estou contando para você algo que é experiência minha. Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor quer que eu faça, e eu vou na força e daqui a pouco eu caio. E Deus permite que isso aconteça para você chegar a uma conclusão. Qual é a conclusão, pastor Júnior? Eu não consigo! Aí você fala que nem Paulo. Aí ele fala, então agora entrou a minha vez. Então agora eu vou entrar e você vai confiar em mim. Então agora no seu andar diário você vai crer em mim. Você vai renunciar a algumas coisas. E aí você vai entrar num lugar do quê? De autoridade. Você vai se render. Infelizmente, meu querido irmão, essa palavra render tem uma conotação que a gente entende tudo errado. O cara se rendeu, né? E aí, playboy, perdeu. Aí eu vou lá, né, Boquinha? E Renato, levanta a mão e fala assim, eu me rendo. Certo ou não? Eu e você, nós temos que nos render a Deus. Agora, qual é o maior empecilho de eu e você não nos rendermos a Deus? É aquela pessoa que você vê de manhã quando você vai escovar os dentes no espelho. É você. Nós somos orgulhosos. Nós pensamos que podemos ensinar a Deus. Nós entendemos e achamos que a gente sabe fazer a coisa. E quando a gente resolve, eu vou me render e me entregar,
Normalmente a gente faz isso de uma forma intelectual. Você coloca isso com um pensamento na tua cabeça. Mas as tuas emoções, quando você tem que agir, elas vão ao contrário. E aí você diz assim, então não dá para mim. Deus não me ama mais. Quem disse que Deus espera que você nunca mais erre? Você. O que está escrito lá em 1 João? Se confessarmos os nossos, se confessarmos, significa que ele já considera a hipótese de você pecar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu irmão, a gente conversa com algumas pessoas e ela fala, olha pastor, eu estou indo para aquele lugar, eu não quero. Meu irmão, o fato de você não querer é a prova de que você está no caminho certo. Porque antes disso acontecer, você deixava a coisa fluir. Mas agora Deus está falando com você. Então aquilo te incomoda. E você fala, eu não quero. Então agora o que eu tenho que fazer? Pedir para Jesus trabalhar na minha vida, confiar nele, entregar o meu caminho para ele. Tiago 4,17 diz assim, olha, aquele pois, vai colocar aí? Tiago 4,17, portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete, olha só. Então, se você sabe fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Romanos 14, 23, olha lá. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é o quê? Tudo. O que é tudo no hebraico? No grego? No aramaico? No mosaico. Então tudo é tudo. Tudo que não vem da fé é pecado. Ou seja, sem fé, o que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, essa fé, cada um tem uma medida. Vocês sabiam disso? Cada um tem uma medida. Ai, pastor Rogério, eu não tenho fé. Irmãos, deixa eu te contar. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pastor Dinho, e se você não duvidar, você fala de um monte, sai daqui e pula para lá, e ele faz. Agora, se o grão de mostarda, que é de um tamanho de um alpiste, menor ainda, é a medida menor. Você faz isso, imagina o grande. Imagina um caroço de abacate. Agora, essa medida de fé, você conquista quando? Romanos, no capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, a palavra, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu não gostei desse aí não, coloca no ar aí, por favor. Essa nova versão é legal, mas aí ela expandiu demais. Põe no ar. Vou te explicar, isso aqui é uma versão NVI, nova versão internacional. Ah, pastor, o que é esse negócio de versão? A Bíblia foi escrita numa língua original, ok? Alguém pegou essa língua original e transformou no português, ok? Só que a pessoa que fez isso, ela precisa escolher as palavras no português, ok? Então, um coloca de um jeito, outro coloca... Pra vocês terem uma ideia, qual é a palavra hebraica para shalom? Quem sabe? Hã? Quem sabe? Shalom. A gente, na maioria das Bíblias, está traduzido como paz. Mas no hebraico a palavra shalom é paz, prosperidade, saúde. É um cumprimento. Quando um judeu chama o outro e fala shalom, shalom, ele está liberando para o outro um conjunto de bênçãos. Agora, o tradutor conseguiria colocar tudo isso? Não, ele colocou o quê? Paz. Tem passagens da Bíblia, irmãos, que quando você entende isso, é fantástico. Por exemplo, o que é para a gente amor? Amor é amor. No grego, o amor, cada jeito de amor tem uma palavra.
Quem já ouviu? O camarada estava assistindo filmes eróticos. Erótico. Vem da palavra eros. Eros é um tipo de amor. Filéu é o amor entre amigos. E o amor ágape é o amor perfeito. Olha, tudo isso para explicar o que é uma tradução. Misericórdia. Então, quando Jesus vai encontrar Pedro, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Você já leu na Bíblia? Ele fala: te amo. Fica esse ama, te amo. No grego, é um conjunto de palavras maravilhoso. Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama ágape? Ele fala: não, Senhor, eu te amo filéu. Você me ama perfeitamente? Pedro fala: não, eu te amo como um amigo. Jesus pergunta na segunda vez: você me ama ágape, Pedro? Ele fala: não, eu te amo filéu. Na terceira, Jesus fala assim: Pedro, você me ama filéu? Aí Pedro lembra que ele traiu. Ele fala: Senhor, tu sabes. Você entendeu o jogo de palavras? No português eu não consigo te explicar isso. No grego fica bonito, não fica lindo? Quando Jesus diz assim: eu sou o alfa, e o alfa é a palavra do alfabeto grego. Ômega era a última. Só que Jesus, pastor Júnior, não disse que ele era o alfa e o ômega. Ele não falava grego. Ele diz: eu sou a primeira letra do alfabeto hebraico, que é Aleph, e a última. E o que acontece? Como que eles entenderam? A primeira e a última. A primeira, ele é a representação do boi. Então o boi é o sacrifício. E a última, a representação, irmãos, esse Deus não é gente, é a cruz. Então ele disse: eu sou o sacrifício no começo, eu sou o sacrifício no fim. Uau, não é lindo isso? Então, agora, o nosso amigo que foi traduzir a Bíblia não consegue explicar isso. Então, na ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu conheço numa outra versão que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então, como que eu vou conseguir fé? Lendo a palavra. Ouvindo. Hoje aqui você está me ouvindo. Essa palavra vai gerar o que no seu coração? Fé. 1 João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que ele está querendo dizer? Que se alguém diz que não peca, não pode. Como? Se você não pega, você vai ser promovido, varão perfeito. Agora, o que a gente não pode, irmãos, é viver na prática do pecado. Isso que a palavra diz. O que é viver na prática do pecado? É cometer o pecado uma vez após a outra e não ter uma disposição para parar com isso. Pecados de estimação. Pecados que são recorrentes, sempre, sempre, sempre. Não, vai no Senhor que Ele vai te dar a vitória. Amém? Jesus, chorar também. Chorar é sinônimo de arrependimento, pastora? Nem sempre. Nem sempre, irmãos. Tem gente que não verte uma lágrima de choro, de arrependimento, mas ele se arrepende. Por quê? Porque ele vira a vida dele do avesso, sem dar um choro. Agora a Bíblia diz que Esaú procurou arrependimento, até com lágrimas ele não achou. Tem gente que chora, sabe por quê, irmãos? Por causa de remorso. Ai, deu ruim, deu errado. O cara não chora porque ele está arrependido, ele chora porque ele foi pego. Você entende isso? Quantas vezes eu não chorava por causa disso, meu pai? Ai, Jesus, eu era muito arteiro. Minha mãe está aqui, ó. Mãe, a senhora vai ser promovida rapidamente para o céu. Irmãos amados, olha, uma mulher falava assim: Dona Elza, a senhora é uma santa, mas o seu filho é o maior maloqueiro que eu já vi na vida. Aleluia. Até os 18, meu amigo, não brinca não, cara. Não brinca não. Um dia eu cometi lá uns negócios. Mãe, eu estou falando para a senhora, tá?
E ela me deu ela me quebrou um cabo de vassoura nas minhas costas, irmãos. Tá! E quebrou. Meu irmão, era tão forte que não doeu nada, Igor. Eu caí no chão e falei, a senhora me aleijou. Ai. Aí ela veio, meu Deus, eu matei ele. Eu falava, ai, não estou sentindo a perna. Ai. Aí eu levantei. E ela me deu uma chinelada, era a mesma coisa que nada. Mas meu pai, quando ele puxava assim, tem Renato. Não brinca não, irmão. 90% da surra que eu tomei, ele tinha razão. Mas Deus, irmãos, eu me converti, eu tinha 18 anos. E Deus mudou minha vida. Mudou a minha vida de um jeito, e mudou a história da minha casa, da minha mãe. Eu não sei porque eu estou te falando isso, mas o meu pai era alcoólatra. Quantas vezes eu não via o meu pai dando rasteira em cobra? Já viu quando o cara dá rasteira em cobra? Vendo assim, ó. Na calçada, assim, ó. Esquentando pneu, que nem carro de Fórmula 1, assim. Eu olhava aquilo. E aquilo me machucava, me doía. Meu pai era o meu herói. Meu pai era o meu herói. E eu decidi uma vez, eu falei, eu nunca vou botar uma gota de álcool na minha boca por causa disso. E eu, meus irmãos, ninguém. Mas quando o evangelho entrou na minha casa, irmãos, ele transformou. E esses dias, no aniversário da minha mãe, nós nos unimos assim, todos juntos. Tinha vários pastores, mais de 5 pastores. Meu sobrinho novinho está lá em Portugal estudando direito e pretendendo ser pastor. Deus transformou a nossa vida, irmãos. Agora, a história foi fácil, irmãos? Não foi, não. Ainda hoje não é. Ainda hoje não é. Do que eu tenho que me arrepender? Do pecado, que é errar o alvo. O salário do pecado é a... O que é salário? Salário é pagamento. A palavra salário deriva do sal. Antigamente, sal era mais precioso do que o dinheiro. Ok? Então, a pessoa trabalhava e recebia como pagamento sal. Daí vem o salário. Ele pegava aquele sal, ele conservava os alimentos. Não é à toa que a palavra diz que eu e você, não é que nós seremos, não é que nós tenhamos que nos esforçar. Ele diz, Jesus diz claramente, está lá em Mateus, no capítulo 6. Vós sois, capítulo 5, vós sois o sal, vós sois, porque o sal é mais do que dá sabor, o sal conserva. E o salário, ou seja, o pagamento do pecado é a morte. Agora eu lhe pergunto, quantos pecados Jesus cometeu? Nenhum. Mas Jesus morreu? Morreu ou não? Ele morreu, mas o salário do pecado não é a morte? Jesus pecou? Então, ele tinha que receber o salário. E por que ele recebeu o salário? Meu querido, o meu pecado e o seu pecado estavam em cima dele ali. Na cruz do Calvário, ele olha para Deus e fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nessa hora, ele era nós, ele era feito pecado. O meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. Ele recebeu um salário que ele não merecia. E ele morreu, verteu o seu sangue e ressuscitou. Ele nos incluiu na sua morte, ele nos incluiu na sua ressurreição. E hoje eu e você estamos sentados lá com ele, à direita de Deus Pai. Ele conquistou isso para mim e para você. É graça, mas não é barata. Custou muito para o nosso Deus. Custou o seu único filho. E ele veio com esse propósito. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Por quê? E aí o Júnior estava dizendo, eu vou te explicar. Dia de Yom Kippur, o que acontecia? O sumo sacerdote, uma única pessoa, ele pegava o sangue do animal, ele entrava no lugar, no Santo dos Santos, cheio de fumaça, que é o louvor, que é a adoração, e ele ia tateando, ele ia procurando. Quando ele chegava no altar, ele colocava lá o dedo com o sangue. E aquele sacrifício
cobria o pecado de todas as pessoas, de todos. Só que o ano seguinte, lá vai o homem de novo. E o ano seguinte, de novo. E a Bíblia diz lá em Hebreus que nós temos um sumo sacerdote. E ele fez isso, ele foi o sumo sacerdote e ele foi a oferta uma vez por todas. E é por isso que o véu foi rasgado de cima a baixo. Como quem diz, olha, aquele lugar lá de expiação do pecado, não há mais necessidade, o meu sangue fez isso. Então agora o homem só podia entrar aqui uma vez. Eu e você podemos entrar com confiança pelo sangue de Jesus. Entenda isso na sua vida cristã. Você tem acesso a Deus não é pelo seu merecimento, não é por aquilo que você faz de bom ou de mal, é pelo sangue do Cordeiro. Entra nesse lugar com confiança, pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. O pecado, ele não glorifica a Deus. Arrependimento, do grego metanel, metanoia. Depois, meta é depois. Depois de pensar, é mudar de atitude, é mudar de comportamento, é mudar de direção. Tem gente que fala, eu quero que a minha vida dê um giro de 360 graus. Eu não quero. Porque 360 graus, eu volto para o mesmo lugar. Se eu quero que mudança de vida, eu quero uma mudança de 180 graus. É virar, é conversão. Quem dirige aí tem carta, pelo amor de Deus. Proibida a conversão, o que é? Você não pode voltar. O que é converter? Se arrepender, mudar a direção. Isso tem a ver com o quê? Com a atitude. Não é apenas ficar triste, sentir culpa. Não, é aversão ao mal, é abandono. Nós cantamos aqui, ó. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Está chegando esse dia que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E aí? O descendente de Davi, o homem mais notável, Jesus, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O que é iniquidade, querido? O que é iniquidade? É um pecado que, praticado por diversas pessoas, deixa de ser algo individual e passa a ser algo coletivo. Então, na nossa nação existem pecados que são iniquidades. Qual é o dele? A sensualidade, a corrupção, vários. A sensualidade. Nós declaramos, as pessoas declaram que o Brasil tem uma padroeira. Isso é uma iniquidade. Pessoas que estão na sua inocência. Deus fala, escuta, como que alguém pega uma madeira que eu fiz, que coloca lá na lenha para pegar fogo? Jesus fala isso, Deus fala isso. E cata aquilo ali e faz um negócio, uma escultura. E aí aquele camarada começa a dizer que aquela escultura vai protegê-lo. No Salmo 115, diz que tornam-se semelhantes a Ele aqueles que nele confiam. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem pés, mas não anda. Isso é uma iniquidade, meu amigo. Pecados individuais que se tornaram coletivo. E Jesus e Deus ama a justiça e Ele odeia a iniquidade. Agora você fala, por que Deus não faz nada? Irmão, espera um pouquinho. Deixa a justiça com Ele.
Por isso que eu e você, nós nunca devemos pedir, Senhor, faz justiça, que se Ele fizer justiça comigo, pastor Dinho, eu estou perdido. Jesus tem misericórdia, porque a justiça Ele vai fazer. Se eu e você ficamos indignados quando uma pessoa comete um aborto, você acha que Deus acha bonito isso? Vai chegar um dia onde todos vão se apresentar diante de Deus. Nessa hora você vai ter que dar conta daquilo que você fez. Você sabia disso? Então nessa hora vai haver justiça. Vai chegar uma hora em que Jesus vai voltar nessa terra. E aí Ele vai governar com justiça. E eu espero esse dia. Eu anelo por esse dia. Eu estou aqui pregando o Evangelho para você, para que de alguma forma eu possa fazer com que esse dia chegue mais rápido. Eu tenho esse desejo de ver o meu Senhor Jesus. A Bíblia diz, eu falo essas coisas para que vocês não sejam ignorantes. De maneira nenhuma, aqueles que morreram primeiramente eles ressuscitarão. No tocar da trombeta, eles serão transformados. E eles vão encontrar com Jesus nos ares. E nós, os que estaremos vivos, seremos transformados e encontraremos com Ele. No dia da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o Evangelho, você não escuta ninguém pregar sobre isso. É só Jesus Cristo salva, e Ele salva mesmo, mas Ele vem uma segunda vez. Ele vem. Irmãos, vamos falar de alguns homens que se arrependeram na Bíblia. Davi cometeu um pecado terrível, irmãos. Na verdade, era época de guerra. Ele mandou o exército para a guerra e ele ficou em casa, irmãos. Então a gente aprende uma lição. Quando a gente fica muito folgado, acha que está tudo muito bem, tudo joinha, nós estamos correndo um risco muito grande. Era para o rei, e ele era um rei de batalha, era para ele estar na batalha. E ele está em casa. Os homens na idade de guerra, tudo aonde, pastor Júnior? Na guerra. E aí a mulher de um dos soldados foi tomar um banho, não tinha homem na cidade, meu amigo. E aí o desocupado, que a minha esposa fala, o desocupado, ele subiu e ele viu a mulher lá tomando banho. Você acha que ela tomava banho? Não. Se ele não tivesse desocupado, ele não via. Quem é aquela mulher lá? A mulher nossa, é um aviãozão, hein? Traz ela aqui. E esse Davi, ele dorme com ela. E essa mulher fica grávida. Aí ele premedita um plano, irmãos. Ele chama o homem. Aí o homem vem. Aí ele fala assim, vem cá. Come comigo aqui. Dá um fogo no cara. Vai para tua casa. Ele fala, não vou. Como que eu vou lá curtir a minha mulher lindona? Meus amigos estão tudo na guerra. Ele dorme na porta do palácio. Aí no outro dia ele chama ele de novo e manda, olha irmãos, olha o que Davi faz. Ele faz uma carta, dá para esse cidadão entregar para o comandante. Aquele Urias, ele levou a sentença de morte dele lá para o comandante. Isso é uma prefigura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que levou sobre ele a minha dor e a sua dor. E ele leva, o capitão olha, lê. Davi diz assim, é o seguinte, você pega esse cidadão aí, você leva ele para o lugar mais encruado da batalha, põe ele na frente, fala para ele ir. Quando ele for indo, você deixa ele sozinho. Alguém aqui já assistiu o filme chamado Platoon? Tem uma cena que é assim, os dois sargentos não se bicam, e um sargento faz isso, ele manda o outro na batalha e traz de volta. E aí os soldados falam, não, ele está sozinho lá, deixa ele lá. E quando eles sobem no helicóptero, é uma das cenas muito chocantes. O helicóptero subindo e aquele cara vem correndo e tomando tiro assim, ó. Vocês lembram disso? Eu lembro claramente. Ele vem assim correndo, os vietnamitas tiram nele. E eles falam para ele, vamos descer. E ele fala, não vamos correr perigo. E vai embora. É o que Davi fez. Urias vai para a frente de batalha e morre.
E aí Davi está bonitão, irmãos. Aí vem o Natan e fala: ô Davi, eu preciso contar uma história para você. Conta aí. Então, tinha um cara, ele tinha um rebanho gigantesco. Ele recebe uma visita, você não sabe. Em vez dele catar um do rebanho dele, tinha um cara que tinha uma só. Tinha um. Ele vai lá e mata aquele lá. O Davi fala assim: quem foi esse cara? Me diz, quem foi esse cara? Porque esse cara tem que morrer. E o Natan olha e fala: esse cara é você. Ai, ele tinha que morrer mesmo. Era o que a lei dizia. Agora, ele se arrepende, irmãos. Ele fala para o profeta, ele entra num lugar de arrependimento. Essa mulher, o filho dela morre, ele fica num estado pedindo para Deus, Deus fala: ele vai morrer. Ele começa a interceder em favor daquela criança. Chega uma hora que o filho morre e os caras ficam tudo meio assim. Ele fala: o que aconteceu? Morreu, né? É. Ele diz que toma um banho, faz a barba e ele vai adorar a Deus. Isso é arrependimento, irmãos. Ele foi fazer o quê? Ele foi adorar a Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu. E Davi não tinha ainda Jesus vindo, mas ele cria em Jesus, pela fé. Quando ele faz isso, ele está crendo no sacrifício que Jesus faria por ele lá na frente. Então, ele se arrependeu. Agora, interessante que Deus perdoa ele, mas olha só, as consequências do pecado dele, ele colheu tudo aquilo, viu? Tudo. Zaqueu, quem já ouviu falar de Zaqueu? Zaqueu sobe numa árvore difícil de subir para olhar Jesus. Jesus fala: Zaqueu, desce daí, vou na tua casa. E Zaqueu fala: maravilha, vai lá. O que Zaqueu era? Zaqueu era um publicano. O que era um publicano? Você queria xingar alguém. Na época de Jesus, chamava esse cara de publicano. Seu publicano? Meu, se ofendeu o cara. Publicano era um judeu que morava ali e ele cobrava impostos para os romanos. Ou seja, ele batia na porta do judeu e falava: cadê o imposto? Já pensou, Cátia? O cara ficava nervoso, o cara ficava doido. Zaqueu era um cara assim, ele era um publicano. Então, ele era desprezado. Olha, para você ter uma ideia, publicano e prostituta era ali, ó. Que os religiosos falavam: Jesus, ele anda com os publicanos e com as prostitutas, ou seja, só gente ruim. E Jesus entra na casa dele. E aí está escrito lá em Lucas 19, no versículo 8. Olha o que é arrependimento, irmãos. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 9, olha o que Jesus diz. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Por que houve salvação? Porque houve arrependimento. Ele disse o seguinte: se eu tenho 100 reais, eu tenho um patrimônio de 100 reais. Metade eu dou para quem? Então, se eu tenho 100, eu estou dizendo que metade eu dou para os... Fico com quanto? Com 50. E se eu roubei alguém, eu dou 4 vezes mais. Rapaz, se ele roubasse muito, ele estava perdido, o Roberto. Renato, perdão. Estava perdido. Pelas contas do contador aqui, ele tinha que ter pelo menos 12,50, que vezes 4 dá 50. Certo ou não? 12,50 vezes... Ixi, eu já estou confundindo você, né? Então, se ele tivesse que dar 12 vezes mais, pelo menos 12,50 era uma coisa que ele tinha granjeado com honestidade. Não é isso? Agora, o que eu quero enfatizar? Ele mostrou que estava arrependido com o quê? Com atitude. Quer outro exemplo? O carcereiro de Paulo, irmãos. Está lá em Atos 16, 25. Põe aí, por favor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, de repente. O de repente às vezes demora, viu, irmão? Viu? Fica a dica. É de repente, mas às vezes demora. O meu de repente, em alguns casos, está demorando um pouco. Não tem problema, Deus sabe. Se Ele não me deu ainda, é que o meu odre não está pronto ainda. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. Olha o que o louvor faz. Provoca um terremoto, liberta as cadeias, solta todos os cativos. 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. 33. Naquela mesma hora da noite, o que ele fez? Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Esse homem tinha praticado açoites nesses dois. Qual foi o arrependimento dele? Ele foi cuidar deles. Arrependimento é prática. Arrependimento é postura. Agora, a gente conhece uma pessoa que ele não se arrependeu. Ele ficou com o quê? Com remorso. Sabe quem? Judas Iscariotes. Está lá em Mateus 27, versículo 3. Mateus 27, 3. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Remorso, não arrependimento. Será que se Judas Iscariote tivesse se arrependido, Jesus não teria perdoado ele, irmãos? Eu lhe pergunto, será que não? Se ele perdoou um camarada que viveu uma vida... Você acha que você vive uma vida desgraçada? Jesus estava na cruz, irmãos, rodeado de 2 ladrões que viveram a vida inteira roubando. Nos últimos segundos de vida, um ladrão olha para o outro e fala assim: para de falar isso dele, ele está aqui, ele é inocente, nós estamos aqui porque nós somos culpados. E fala para Jesus: Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Você pode falar isso para Jesus? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olha para aquele homem: nunca esqueça disso, o paraíso foi inaugurado por um ladrão. O paraíso foi inaugurado por um ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se ele fez isso com um ladrão, ele não pode fazer isso, ele não faz isso comigo e com você. Agora, a gente às vezes acredita, a gente acha, a gente entende que a gente presta, que a gente vale alguma coisa. Tem uma música que é uma música profética. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É Deus falando para mim e para você: você não vale nada, mas eu gosto de você. Que não vale nada no sentido de que eu e você não somos bons. Eu e você não somos bons, irmãos. A bondade que tem em mim é Cristo. A ruindade sou eu mesmo. Quando eu e você entendemos isso, querido, Deus não está esperando que você seja bonzinho para Ele te usar na obra. Não! É do jeito que você está. Agora, se você se aproxima dEle, é ruim de você não ser mudado, meu irmão. É ruim, não vai, é ruim. Vai ser mudado. Agora, você precisa entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, deixa eu te explicar.
na perspectiva de Deus, no olhar de Deus. Eu tenho uns amigos nossos aqui que eles estão estudando juntamente com um livro chamado Uma Vida com Propósito. Então eles vão entender o que eu estou falando. Você não vai entender no sentido do livro, mas vai saber o que eu estou te dizendo. No final, se você quiser, eu te passo esse livro, você me procura, eu te dou, eu pego o teu contato e eu te mando ele em PDF, tá bom? Uma Vida com Propósito. Então, do ponto de vista de Deus, tá? De Deus, como Ele olha eu e você, a vida para Deus, do ponto de vista de Deus, é um grande teste. Olha na Bíblia, você vai encontrar um monte de homens e mulheres que foram testados por Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi levantado um Deus, uma estátua de Nabucodonosor, e eles tinham que se dobrar. Tocou as musiquinhas, todo mundo se dobrou, menos quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel não estava lá, Daniel devia estar a trabalho. Se Daniel estivesse lá, não ia se dobrar também. Diz que é Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí o Nabucodonosor, como é que é? Chamou eles, falou, escuta, olha aqui, vou dar mais uma chance para vocês. Vou aumentar o fogo aqui, pastora Kátia, e vai tocar de novo. Se vocês não se dobrar, vocês vão ser jogados lá dentro. Sabe qual a resposta desses 3 homens? Eles dizem assim, olha, fique sabendo uma coisa, o meu Deus tem poder para me livrar. Ou seja, ele exaltou o poder de Deus, ok? Mas ele disse, se ele não me livrar, ainda assim eu não vou me dobrar. Ele exaltou o poder de Deus e ele exaltou o quê? A soberania de Deus. Olha, isso é fé. Exaltar o poder de Deus é fácil. O duro, meu amigo, difícil é exaltar a soberania. Dizer, Senhor, eu estou doente aqui. Se o Senhor me curar, o Senhor tem poder para me curar, pastora. Só que se o Senhor não me curar também, se é para o teu propósito, glória a Deus, a tua soberania. Eles fazem isso, esses 3 homens. Então eles foram o quê? Eles foram provados, eles foram testados. E eles foram aprovados. Deus, Ele permite que nós passemos por testes para que nós sejamos aprovados. Ele não é masoquista. Ele não tem prazer no teu sofrimento. Ele apenas sabe que para o teu caráter ser forjado, você tem que passar pela prova. Então, da perspectiva de Deus, a vida é um grande teste. A vida também é uma incumbência de responsabilidade. Ou seja, Deus deu a mim e a você coisas que nós temos que cuidar. Ele deu responsabilidade. Você é pai. Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Você tem uma responsabilidade, uma incumbência de responsabilidade. Sabe qual é? Prover para o teu filho emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. É a maior tragédia dos nossos dias. Pais que não provêm para os seus filhos. E os filhos são órfãos de pais vivos. Isso é uma incumbência de responsabilidade que Deus deu para mim e para você. E a outra, de acordo com o propósito de Deus e como Deus olha, a vida é uma atribuição temporária. O que é isso aí, pastor? O que é a sua vida diante da eternidade? Nós vamos viver quantos? 70 anos? 80? Mama, quantos anos a senhora está? 79. Minha mãe é linda, né? Minha mãe, você olhou para ela, o fofurômetro estoura na hora. Eu amo minha mãe. Vou dizer uma coisa para vocês, eu honro a minha mãe. Eu tenho muito orgulho mesmo de ser filho dela. De saber da história dela e aquilo que ela passou e aquilo que ela plantou e hoje a gente colhe resultado da vida dela. Agora, minha mãe tem 79 anos. Minha mãe vive até os 100, espero que viva até os 120. Agora, o que é 120 anos diante da eternidade, irmãos?
o que é a sua vida diante da eternidade. Se você entender isso essa noite, a tua vida muda. Porque você vai parar de se preocupar com as coisas dessa terra. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam em Cristo reinarão em vida. Veja, eu não estou dizendo para você esperar que lá no céu, não é isso que eu estou querendo dizer. Realmente você vai usufruir de coisas do Senhor aqui em vida. O que eu quero te dizer é que tudo isso é temporário. A palavra de Deus diz que é para a gente juntar tesouros no céu. E o que são esses tesouros no céu? Galardões que Deus tem para dar para mim e para você. Ah, pastor, mas eu quero viver a minha vida cristã, não estou interessado no galardão. Meu amigo, deixa de ser besta. Por quê? Porque Deus não se ofende com o fato de que você busque o galardão, de que você busque a recompensa. Moisés não preferiu ser filho do faraó porque ele tinha um olho numa coisa. A Bíblia está escrito na Bíblia. Depois você lê. Moisés, ele tinha uma esperança da recompensa eterna. Abraão, ele esperava em Deus e numa recompensa eterna. Abraão não viu Davi, Abraão não viu Jesus, mas tudo começou nele. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse dia, ele foi a primeira pessoa que escutou sobre o Evangelho. O Evangelho não começou em Mateus, querido. Isso está escrito lá em Gálatas, que a primeiro Abraão foi anunciado o Evangelho. As boas novas, qual é? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa linda, Deus ali está separando um povo para ele. Abraão, o povo que vem, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem o nome mudado para Israel. Esse Israel é o Israel que você vê lá na televisão, é aquele país lá. Ele chama um povo para fazer com que esse povo seja a glória de Deus na terra. Mas a ideia dele é ter um povo maior. Ele já pensava em mim e em você. E quando Jesus veio na primeira vez, o povo que vivia naquela época rejeitou Jesus. Vocês sabiam disso? E isso foi ótimo para mim e para você. Esse era o propósito de Deus, que eles rejeitassem para que eu e você entrássemos. Aquele povo que não era povo agora entrou. Está escrito lá, isso está escrito em Romanos, irmãos. Isso está escrito em Hebreus. Eu e você entramos. Fomos enxertados. E agora do povo judeu e de nós ele fez um povo só. É um propósito de Deus. E agora nos últimos tempos, esse povo que foi enxertado, que é a igreja, trabalhando para o Senhor, com poder, maravilhas, sinais. Esses judeus que estão lá em Israel vão olhar para a gente, irmãos, como igreja, e vão ficar com ciúme da gente. Eles vão dizer, peraí, nós somos o povo escolhido, olha o que está acontecendo com eles. Isso está escrito na Bíblia, eles vão ter ciúmes. Paulo fala isso nos Romanos. Eu trabalho, eu prego para ver se de alguma forma eu possa despertar ciúmes nos meus irmãos, para que eles consigam. E ele, um dia, irmãos, entenda o Evangelho. Jesus está entrando em Jerusalém. Eles, por causa das 70 semanas de Daniel, Júnior, eles sabiam que aquele eram os dias que viria o Messias. Por quê? Porque eram 490 anos. Desde o cativeiro da Babilônia. Um dia a gente conversa sobre isso, eu explico para vocês. Então eles sabiam. Quando eles olham a movimentação de Jesus, eles falam, uau, é o Messias mesmo. Ele vem chegando para Jerusalém. Eles fazem você já leu lá? Eles fazem um tapete com a roupa deles. Imagina você, nós tirarmos a nossa camisa, estendermos, pegarmos assim folhas de árvores, fazemos um tapete e Jesus entra montado num burrinho. Ele entra. E eles cantam, Hosana, salva-nos, Senhor. Bendito que vem em nome de Jesus, do Senhor. Baruch Rabá Bishem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. O que Jesus faz, irmãos? A Bíblia diz que Jesus chora. E fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele sabia que ele ia morrer. Aliás, ele já tinha falado isso para os discípulos.
Quantas vezes eu não quis pegar vocês e colocar debaixo das minhas asas, como a galinha põe os seus pintinhos, vocês não quiseram. Mas vocês só vão me ver outra vez quando vocês disserem, Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E aí a Bíblia diz em Apocalipse, a Bíblia diz em Ezequiel, a Bíblia diz em Jeremias, a Bíblia diz em Joel, que é o grande e terrível dia do Senhor, que está chegando, quando Jesus, os povos todos vão cercar Israel, irmãos, e eles não vão ter mais para onde fugir. Hoje, Estados Unidos dá guarida para eles, mas não vai ter mais isso. E aí eles vão olhar para o céu e eles vão dizer, eles vão ver Jesus. E eles vão dizer, eita, ele era o Messias mesmo. Eles vão dizer, bendito que vem, Baruch Rabá, Bishem Adonai. E aí a Bíblia diz que Jesus vai exterminar os seus inimigos com o sopro da sua boca. Você sabia que se você permanecer fiel até o fim, você vai ver isso. Ver com o corpo transformado, não é mais com esse corpo. Você vai ver. Se isso não move o teu coração, não sei o que mais pode mover. E depois disso, Deus vai reinar, Jesus vai reinar num trono em Israel, em Jerusalém, por 1000 anos. E aí, irmãos, o mundo vai ser governado por justiça. Então, nós vamos votar dia 30, vote, pondere, olhe conforme os seus valores, escolha um candidato. Eu não estou aqui para dizer para você em que candidato você tem que votar, não. A minha função como pastor é emancipar você para que você saiba pensar sozinho. Não seja massa de manobra de pastores, de líderes inescrupulosos, que tentam empurrar a goela abaixo do povo de Deus aquilo que eles pensam. Não, pega o candidato, pega os seus valores cristãos, avalia e vota. Porque é no hoje, é no agora. Agora eu vou lhe dizer, existem palavras de Deus para o Brasil? Sim ou não? Tem. Tenha certeza de uma coisa, se for A ou se for B, não interessa, porque Jesus não depende de homens para fazer aquilo que Ele já disse que ia fazer. Ele não depende de Bolsonaro, ele não depende de Lula, se Lula é a favor, se Bolsonaro é a favor, não interessa, Ele é soberano, Ele não está subjugado. Eu vejo crentes morrendo de medo de satanista. Meu amigo, eu já li a história e o meu lado vence no final. Leia o livro de Apocalipse, meu irmão. É Jesus, os olhos dele são como chamas de fogo. Ei, meu irmão, eu não creio num Deus coitadinho, não. A boca dele é como uma espada afiada. Na coxa dele está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem são os reis dessa terra diante do nosso Deus? Coloca o Salmo 2 aqui na tela, por favor. Você vai ver o que é o nosso Deus. Para de ficar com medo, meu irmão. Porque se tiver que vir perseguição, vai vir. Inclusive a Bíblia diz que vai vir. Não é... Meu irmão, no mundo tereis aflições. Ele não está dizendo que talvez. Jesus disse, no mundo tereis. Ele está afirmando. Crente Nutella. Ele está afirmando, mas tem de bom ânimo. Eu não estou te eximindo de responsabilidade civil, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que você tem que colocar o teu coração em Cristo. Porque se o seu coração estiver em Cristo, se tiver perseguição, você está bem. Se não tiver, você está bem. É isso. Por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Pergunta. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Ou seja, os reis são os presidentes, os príncipes, pessoas de alta patente, gente grande na mídia, gente grande no judiciário, gente grande no legislativo. Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido dele?
Jesus dizendo, olha o que eles dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que ele está querendo dizer? Você tem visto isso aí agora. Ei, esse negócio de Bíblia não está com nada. Esse negócio de ser contra o aborto não está com nada. Esse negócio de ser a favor da vida não está com nada. Esse negócio de você ser contra um casamento de homem com homem, de mulher com mulher, não está com nada. Vamos romper isso aí só amarra a gente. Isso que ele está falando, que eles estão dizendo. Aí no 4, ri-se aquele que habita nos céus. Deus dá risada. Agora, não é que ele está zombando, não. Ele está querendo dizer, mas dá uma olhada nesses caras. Esse ri-se aqui, não é de que ele está zombando. É assim, ó. Ele olha e diz assim, quem eles pensam que são? Entenda esse ri-se como isso. Quem eles pensam que são? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Como que ele diz? 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. 6. Eu, porém, Deus está dizendo, constitui o quê? O meu rei sobre o monte santo Sião. É quando Jesus governará sobre a terra, lá em Jerusalém. Aí começa um outro agora. 8. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse. Quem está dizendo aqui? Agora muda, era Deus. Agora quem está falando é Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, ele me disse, Deus disse para o ungido, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Esse é o Jesus que eu creio. Você acha que ele está dependente de algum rei, de algum príncipe? Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ele está dizendo aqui sobre o grande e terrível dia do Senhor. Jesus vai vir e vai acabar com esses reis que pensam que podem alguma coisa. Aí entra o 11, olha que lindo. Olha que lindo, irmãos. Põe o 11. Servir, agora é para mim e para você. Servir ao Senhor com temor e alegrar-se neles com tremor. Ele está dizendo para os reis, para os príncipes, presta atenção. 12. Beijai o Filho, beijai Jesus Cristo, reconhece o senhorio dele, põe juízo nessa tua cabeça, beija o Filho, para que ele não se irrite e não pereçais num caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Ele está dizendo, vai chegar uma época, e está chegando, e eu tenho dito para alguns irmãos, os dias que nós vivemos é uma mistura de Atos 2, de Salmos 2, que nós lemos agora, de Joel 2, que fala do grande e terrível dia do Senhor. Ele diz, vós, sacerdotes, se humilhai entre o pórtico e o templo, rasgai não a sua roupa, rasga o seu coração. Irmãos, nós precisamos fazer isso nesses dias. Quando a gente entende qual é a nossa resposta para esses dias, aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Atos 2. Aquilo que você leu em Atos 2, aquela movimentação, vai ser fichinha perto do que vai acontecer nesses últimos dias. Nessa nova onda que está chegando, ela está chegando, uma onda de avivamento. E aí eu entro no odre e eu termino. Desculpa, Júnior, eu queria terminar mais cedo. Ele vai derramar um vinho novo, irmãos. O vinho novo não somos eu e você que produzimos. O vinho novo, ele vem do Senhor. Agora, para ele mandar esse vinho novo, precisa de um odre novo. E um odre novo, irmãos, nós vivemos num tempo onde se eu quiser comprar uma coisa para conservar o vinho, eu vou no mercado, pastora Cátia, eu consigo na hora. Nesse contexto, o odre era algo que precisava ser construído. Quantos de vocês estão dispostos a serem construídos pelo Senhor como um odre? Levanta a mão aí. Você quer saber o que vai acontecer com você? Salmo 119 e 80.
Tomara que você continue. É o maior salmo, maior capítulo da Bíblia. Não por coincidência, ele fala do quê? Da palavra. Que a palavra é a coisa mais importante. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. 81. Desfalece minha alma, ou seja, os meus sentimentos, Davi está falando. Aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. O de repente demora. Enquanto digo, quando me haverás de consolar? Ele está perguntando, Senhor, quando vai acontecer? 83. Já me assemelho a um odre na... Você quer ser odre? Deus vai te colocar na fumaça. Vou te explicar como é que fazia um odre. Matava um animal, um boi. E quando tira o couro do boi, fica cheio de carne nele. Deus não usa aquilo que está cheio de carne. Ele precisa trabalhar, ele precisa arrancar a carne. Então cata aquele corão velho de guerra e joga dentro da água quente. Tá vendo? Ó, eu estou te explicando como você vai virar um odre, tá? Não se ofende, não. Vai entrar na pressão. Quer entrar na pressão ou não? Se você não quiser, você não vai estar preparado para ser um odre novo. Entra na pressão da água quente. Saiu, agora você vai para outro lugar, meu irmão. Agora você vai para a rocha. Ele vai te colocar na rocha e o sol da justiça vai bater em você. Aí você vai ficar sequinho. Quando você estiver sequinho, o cara que está fazendo o odre, esse homem que está fazendo o odre é Jesus Cristo em você, ele vai catar uma madeira e vai te dar um monte de paulada. Para maciar. Tá, você, ai, é o capeta. Não, é o cajadão do Senhor. Tá. Você está indo no processo. Parece que você está no caminho do capeta. Tá nada. Você está com Deus, você está crescendo. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai te esticar na fumaça. Por que ele te põe na fumaça? Para as moscas não posar. O que é a mosca? Você já ouviu falar num demônio chamado Belzebu? Belzebu é o demônio das moscas. Para que o demônio não caia sobre você. Para que o inimigo não venha sobre você. Para que você fique bem elástico. Para que você consiga se expandir bem. Aí ele vai costurar. Quando ele colocar o vinho dentro de você, irmão, que ele tampar, aquele vinho vai começar a fermentar. Pressão. Se ele colocar o vinho em você, sem ele fazer esse trabalho, você estoura. Está escrito lá. Eu vou ler isso aí e vou terminar, tá bom? Eu tinha que falar com vocês até a 00:30. Lucas 5:38. 37, por favor. 37, um antes. E ninguém, olha lá. E ninguém, o que é ninguém no grego? No grego, é? Ninguém. Põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá o quê? Então o problema não é o vinho, irmãos. O vinho novo é excepcional. O problema não é ele. Em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Ou seja, o vinho novo vai virar uma porcaria. Não vai acontecer nada. E o odre vai acabar. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres e ambos se conservam. Deus não te colocou em alguns lugares ainda, meu irmão, que você não está preparado. Ele está forjando você. Ah, pastor, mas eu quero ir para a internet, eu quero ficar famoso. Meu irmão, vai para dentro do seu quarto, constrói um relacionamento com teu Deus. Lá Ele vai transformar você num odre novo. Lá você vai ficar com Ele, porque Ele te criou para ter intimidade com Ele. O meu ministério, o seu ministério não é nada comparado à intimidade com Deus. E aí Ele vai forjar esse odre novo. E quando na pressão, aqueles gases que se liberam, porque o vinho novo, antes dele virar um vinho bom, ele é um suco de uva. Agora, dentro do odre novo, ele começa a fazer o quê? Ele começa a reagir, reações químicas, pressão. Ele começa a expandir.
Como você é um odre novo, você vai se abrindo, ó. Vai com ele, vai com ele. E vai, e vai ser para a glória de Deus. Fica em pé, querido. Você tem a coragem de se colocar na presença dele e falar: Senhor, eu quero duas coisas. Eu quero receber o seu vinho novo, mas eu sei, Senhor, que antes disso o meu odre tem que estar preparado. Senhor, eu vou confiar em Ti. Enquanto eu começo a falar aqui, faça uma oração aí você. Senhor, eu quero confiar em Ti, Senhor. Eu quero fazer renúncias. Eu quero me render a Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, desde já dizer que eu não consigo fazer, Senhor. Que dentro da minha capacidade eu vou fracassar. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é a videira verdadeira, nós somos as varas. Sem Ti nada nós podemos fazer. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, esse auditório, aqueles que estão em casa, está repleto de pessoas que são fracas em si mesmas, mas que têm a sua confiança em Ti, Senhor. Então, Senhor, para aqueles que estão Te pedindo, forja esse odre novo, Pai. Ah, meu Deus, que eles consigam ter os olhos do entendimento aberto para compreender que os processos doloridos são enviados pelo Senhor. Meu irmão, a palavra de Deus conta sobre Jesus, o nascimento dele. Depois fala quando ele tinha 12 anos, que ele foi esquecido pelos pais, ele estava ensinando aos doutores da lei, pastora. E há um silêncio até os 30 anos. Dos 12 aos 30, 18 anos que a Bíblia não fala nada sobre Jesus, nada. Até que um dia ele vai para ser batizado por João Batista. E quando ele se batiza, ou seja, quando o odre dele já está pronto, e Deus fala: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. O Espírito Santo leva Jesus para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus, irmãos, foi o Espírito Santo. E ele faz isso comigo e com você. O Espírito Santo pega você pela mão, eu pela mão, e nos conduz para um deserto, para sermos forjados por Ele. E aí quando o inimigo vem, meu amigo, ele pode usar até a palavra que você não cai na dele. Você crê nisso? Então, irmãos, vai para a tua casa, entra nesse lugar de arrependimento, nesse lugar de intimidade com Deus. Fala com Ele do teu jeito, como você sabe, e Ele vai te transformar. Se eu estou de pé,